Cine CCSP no ar, eu sou o Marquito, aqui comigo Célio Franceschetti e Cindy Butterfly. Hoje a gente vai falar da 7ª edição da Mostra Cinema AIDS, uma realização do Grupo Pela Vida, que começa dia 19 de agosto e vai até o dia 25 de agosto no Cine Olido e aqui no Centro Cultural São Paulo. Célio, fala um pouco da ideia da mostra, que já é a 7ª edição. É o 7º ano seguido que ocorre? É o 7º ano seguido. É que essa mostra era pequena e agora ela está bem maior. E a Secretaria de Cultura abraçou a mostra, então eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que esse ano, basicamente, o orçamento é da Prefeitura, por isso que ela passa no Centro Cultural e no Cine Olido, que são os veículos da Prefeitura, né? E esse ano eu sinto uma visão minha em cima da curadoria, que não é minha, mas olhando os filmes que eles escolheram, eu sinto que existe e também pelo texto que foi escrito pela curadora, eu sinto que eles estão com um olhar de revisão, assim, da AIDS para a geração atual. Mas a minha visão em cima ao que eles escolheram em relação a documentários, em relação a pegar documentários com grandes nomes, com personagens, com protagonistas que vieram dos anos 70, passaram por aqui e hoje tem o seu olhar na geração atual. The person they knew who had AIDS was Rock Hudson. And he said, I know I'm dying, and my career's ruined. I'm totally ruined. Eu lembro que nos anos 80, não que eu seja velha, mas nos anos 80 eu ainda era uma criança, e aí eu ouvia falar dessa AIDS como se fosse um demônio, né? Era nossa, fulano pegou vírus, 3 dias vai morrer. Era um atestado de óbito que a pessoa pegava. E aí eu lembro, assim, vagamente, depois fazendo pesquisas para poder concluir meu trabalho da faculdade, de citações, por exemplo, na grande imprensa, que chamava a AIDS de o câncer gay, por exemplo, né? Porque era uma doença que estava muito associada ao meio homossexual. Tanto que o primeiro caso, que foi aí a primeira morte, o Marquito, né, que era o estilista e tal, era homossexual, e aí começou a crescer. Então, assim, eu tenho vários amigos que têm diversas histórias muito engraçadas, assim, trágicas, mas engraçadas. Eu lembro de o meu namorado estava contando uma história, e ele fala que, assim, uma vez um amigo dele chegou no grupo onde eles estavam, e disse que tinha gastado um sabonete inteiro lavando as partes íntimas. Ele introduziu o sabonete no ânus, porque ele achava que se ele lavasse direitinho, não teria problema. Tamanho era o desconhecimento. I think opened up somewhat. Have to believe it. I mean, that was a shock. I remember my mother-in-law saying, all of a sudden was interested in HIV and AIDS, and yet I'd been dealing with this for a few years. But Rock Hudson, you know, the impact of that was significant. Com o passar de alguns anos, se percebeu que não era, de fato, uma doença só de homossexuais, muito pelo contrário, era uma outra DST, mas que tinha uma conotação bem mais grave, porque ela poderia ser letal, e como foi, né, nos anos 80 e até os meados dos anos 90, a AIDS foi uma foice, assim, geral, muita gente morreu, a maior parte deles que eram homossexuais foram juntos nesse boom aí que matou Cazuza, que matou Renato Russo. E aí eu vou fazer uma citação de um trecho do livro do João Silvério Trevisan. Em um capítulo do livro dele, ele escreve que o vírus é o maior amigo dos homossexuais, né? Aí você fala, nossa, como assim o maior amigo, né? Porque o brasileiro, ele vive uma sexualidade muito velada, né? Apesar da gente parecer o país liberal, o país do carnaval, o país onde tudo pode, na verdade a gente tem uma conduta muito moralista, né? Baseada em conceitos religiosos e uma herança patriarcal. É como se fosse um castigo ainda você ter uma doença desse tipo, né? Sexualmente transmissível. E a AIDS, como foi pintada no começo, era o próprio demônio, ela tem esse estigma até hoje. But we were somewhat optimistic and hopeful in that some drugs were starting to be tested. It was an intravenous therapy, and it was being studied by a French doctor. And Rock wanted to be activist about it and was willing to go to France. Olha, eu acho que assim, o meio homossexual ele aprendeu a se prevenir mais rápido por conta da emergência da situação, né? Eles perceberam que ou era aquilo ou era a morte.
Com o tempo, isso foi se afrouxando um pouco por conta da evolução do próprio medicamento, que hoje dá para a pessoa que é portadora do vírus, que aliás é uma diferença muito grande entre ter AIDS e ser portador de HIV. Porque nem sempre porque você é portador de HIV, você tem AIDS. A AIDS se manifesta a partir do momento que você está manifestando os sintomas, né? Que podem ser vários, desde do contágio de doenças oportunistas até algumas características físicas, enfim. No meio gay, a informação foi muito disseminada, né? Panfletos, tal, nas boates, se distribui camisinhas. Eu acho ótimo, acho interessante, é uma medida legal, porque hoje em dia ainda é a forma mais eficaz de prevenir. I took Rock to the Glory Holes one night, this sex club south of Market Street. And because he expressed an interest. So we went in and he said, "What do I do?" And I said, "Just wander around. There are little booths out there. You just wander around. And I'll meet you back here in a half an hour." So half an hour later, on the mezzanine there, Rock was there. And I said, "Have you had fun?" And he said, "Well, nothing happened." And I said, "Nothing happened?" Rock's anatomy alone would have made it possible for something to happen. Never mind the fact that he's this really famous guy. So I said, "Wait a minute, stay right there." And I went over to the place where people sit and rested on these kind of bleachers, and found this really handsome, muscle-bound young man. And I said, "Would you like to have sex with Rock Hudson?" He said, "What?" I said, "Just answer the question." He said, "Sure." And I said, "Follow me." So I brought him in, put him into a booth, and I put Rock into the next booth, and I said, "Have fun, boys." É claro que dentro do meio homossexual é uma coisa que eu tenho essa percepção. O sexo ele não tem esse problema. Não preciso de um segundo encontro para transar. Não preciso fingir que eu sou de família para poder transar. Não, tô com vontade, eu vou lá e faço, né? Nesse sentido, eu acho que o meio gay é mais liberto. Eu sempre brinco, eu tenho o meu Facebook e tal, e eu sempre brinco que eu sou muito confundida pelo fato de ser uma drag queen, que é um trabalho meramente artístico. Ou seja, eu deixo muito claro que eu sou um homem, eu sou um ator, que me transformo de uma forma feminina para interpretar mais um personagem. Quer dizer, a Cindy é mais um personagem, ela não é a minha essência. Mas muita gente chega ao ponto da confusão ser tão grande de achar que eu sou realmente uma mulher, ou uma travesti, ou uma transexual, e no desdobramento achar que eu sou uma profissional do sexo. I used to go visit him almost daily. And one day when I was there, Rock was sitting up in bed and he said to me, "Would you scratch my back?" And I said, "Sure, I'll scratch your back." And he said, "You know what? Nobody will touch me. Nobody will touch me." A mostra vai ajudar a ter esse olhar de contraste entre como a AIDS na década de 70 e 80 e a AIDS pós-década de 90. E eu acho que vai ajudar a pesar isso, principalmente na escolha dos filmes. A gente tem Rock Hudson, que é um documentário sobre uma personalidade homossexual que descobriu a questão do HIV no boom da descoberta da doença. Aí a gente tem o Dizzy Croquettes, por exemplo, que fala sobre esse grupo artístico que lutou contra a ditadura através de números artísticos, etc. Então é sempre um olhar de uma geração atual, olhando personalidades que vieram da década de 70 e acaba apresentando para o espectador esse contraste. Bom, a 7ª edição da Mostra Cinema AIDS, ela vai do dia 19 de agosto ao dia 25 de agosto, no Cine Olido e no Centro Cultural São Paulo. Eu quero agradecer aqui a presença da Cindy Butterfly. Quero agradecer eu pela oportunidade de estar aqui falando, mostrando beleza, joias que cruzaram o Atlântico, né? Divulgar aí meu Facebook, quem quiser me adicionar, Drag Cindy, aceito qualquer coisa. Sério, obrigado. Obrigado. E a gente volta na próxima mostra.